meus amores! De volta, como sempre, na nossa quinta-feira aqui, trazendo mais um conteúdo para que nós possamos refletir, usar no nosso dia a dia, repensar a nossa postura enquanto educadores, enquanto irmãs, mãe, irmãos, pais, buscar melhorar o nosso crescimento, procurar compreender-nos também um pouco melhor. Sempre é tempo de inovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas formas de vermos as coisas, as pessoas, as atitudes das pessoas. E hoje nós falaremos do nosso terceiro traço de caráter. Já falamos sobre os esquizoides, sobre os orais, e hoje nós falaremos sobre os psicopatas. De vez em quando eu olho aqui de lado para minha colinha, o nosso tempo é muito curto, infelizmente não tem como fazermos mais prolongado, porque fica cansativo. E quem são os psicopatas? Quem são essas pessoas que trazem esse traço de caráter? De onde surgiu? Quando começou? Desde quando essa pessoa traz esse traço de caráter que magoa, que faz as dores na fase adulta, na adolescência, né? Porque todos esses traços que nós estamos falando até agora, eles começaram desde muito cedo, né? No caso do esquizoide, já vem do útero. O oral é na fase do desmame, né? Que vai até 1 ano e meio. E agora nós vamos falar do psicopata, que começa de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Quem são essas pessoas? O que você entende por um ser psicopata? Nós estamos falando aqui de questões emocionais. Nós não estamos falando daqueles matadores em série, né? Dos serial killer, não. Nós estamos falando de pessoas que trazem dores, gatilhos na sua infância. E como surgiram esses gatilhos? No caso do psicopata, é triste dizer, mas foi algo que se formou na sua infância, quando ele começou a ser estimulado a fazer as suas gracinhas, né? Fazia as gracinhas para o papai, para a mamãe. O papai estimulava a fazer as gracinhas, a mamãe para o vovô, para a vovó, para os amigos, né? Para mostrar o quanto a gente sabia, o quanto nós éramos engraçado. Então tudo isso foi criando gatilhos, foi criando processos que na adolescência e na fase adulta deixou ou não, não é? Deixou ou não um certo trauma. E quem é o psicopata? Gente, o psicopata é aquela pessoa que ele não tem empatia por nada nem por ninguém. Ele é uma pessoa totalmente desprovido de remorso. Ele não sente remorso por nada que ele possa fazer, ver ou ouvir. Ele não tem sensibilidade. As suas ações, vamos dizer assim, atitude para com os outros, só tem uma pessoa, só tem um protagonista, é ele. Porque ele só tem empatia por ele mesmo. Ele não consegue se emocionar com nada. Por quê? Porque ele foi estimulado a fazer essas gracinhas. E depois que ele fazia as gracinhas, e depois que ele já não era mais o troféu do papai, da mamãe, ele era abandonado. Então ele foi uma pessoa que foi se vendo traído. Traído por quê? Porque só era usado quanto era útil. E quanto servia ao bel prazer das pessoas que o usavam. Papai, a mamãe, o vovô, os irmãozinhos. Sempre nós somos crianças engraçadas. E essas gracinhas que nos faziam parecer realmente engraçados,
que nós éramos, não obrigados, mas nós éramos incentivados a fazer, foi que criou esse traço de caráter psicopata. E quais são os traços dessa pessoa? Como são essas pessoas? Essas pessoas, elas têm o tórax bem mais alongado, né? Eles têm um tórax bem mais alongado. Ele tem um olhar enigmático. Você olha para um psicopata e você não sabe se ele está olhando para você. O oral, o esquizoide, nós conseguimos ler no olhar, mas o psicopata nós não conseguimos. A gente costuma dizer que o olhar é um cartão. Você consegue ver a alma pelo olhar, mas de um psicopata você não consegue ver. Então, o olhar é enigmático. As pernas são meia fina. E o abdômen, eles são mais finos. O abdômen é menor que o tórax. Então, o tórax e o abdômen, ele tem esse formato meio de pirâmide, né? Por que isso? Porque ele frava, né, assim, o peito para aparecer, para ser realmente aquele troféu que ele foi estimulado a ser. E o erro é da criança? Não, não é, gente. O erro não é da criança. O erro é de quem estimulou a criança. E por que estimulou? Porque também não sabia que ia condicionar o filho a carregar a uma dor dessa. E isso começa de 1 ano e meio a 2 anos de idade, né? Quando a criança já sabe fazer as gracinhas dele. Ele foi manipulado. Então, tudo para o psicopata, gente, é manipulação. E a maior dor do psicopata é se sentir manipulado. Se a pessoa que traz esse traço de caráter, ela se vê manipulada por outra pessoa, por quem quer que seja, ele já se retrai. Ele já entra na defensiva. Por quê? Porque é aí que dói. É nesse ponto que o psicopata sente a dor. A dor de ser usado, a dor de ser manipulado pelas pessoas. Você quer ver um psicopata enlouquecer? Você peça para ele fazer uma apresentação de o que quer que seja, porque ele se sente usado. Porque a dor dele é a manipulação, porque ele se sentiu manipulado lá na infância. Ele foi realmente manipulado. E aí é onde chega a dor. O tempo voa, eu fico olhando aqui, porque o tempo vai voando e é muita coisa, não dá pra gente falar. Mas ele, gente, o psicopata, ele tem capacidades excelentes. Porque como ele foi estimulado a ser, ele foi manipulado. Então, ele é um excelente manipulador. Manipulador para gerar condições, para angariar as coisas, o que ele quer. O psicopata consegue tudo o que ele quer. E para o psicopata, não é interessante ser só bom para ele. É interessante ser bom para o outro também. Então, ele é um grande avaliador. Ele avalia todos os pormenores, para que ele não perca, para que ele não seja manipulado, para que seja bom para ambas as partes, principalmente para ele. Então, ele é um excelente manipulador de recursos. É uma pessoa que todo mundo quer ter na sua empresa, porque ele sabe gerenciar, ele sabe angariar, ele sabe manipular a situação para tirar bons resultados. Isso é ruim? Não, não é ruim. Mas, de repente, se ele se sentir acuado, aí nós vamos ter aí uma fera enjaulada. Mas todo lado ruim também tem seu lado bom. E o psicopata tem esse lado bom, que é o lado de manipular. É quase só esse, o único lado. Porque o demais, ele é muito arisco. Ele não consegue sentir empatia. Ele não consegue ser... não consegue atuar com jogo, vamos dizer assim, com respeito aos seus sentimentos. Porque o sentimento que é usado ali é o dele, o do psicopata. Então, quando ele trabalha
para gerenciar recursos, ele é excelente. Mas quando é para fidelidade conjugal, porque ele não sabe nem o que é amor, né? Ele vive, mas ele vive por ele. A situação tem que ser boa para ele. Se o seu parceiro ou a sua parceira não gosta das suas atitudes, para ele não importa, porque o que conta é ele. Ele não consegue sentir emoções. E o comportamento dele, gente, é o comportamento da razão. Não tem negócio não tem conversa de emoção com o psicopata. É a razão. Para ele só funciona a razão. Ele é altamente farrista, adora lugares chiques, porque ele, como nós costumamos usar, o psicopata ele se sente a última Coca-Cola do deserto. Ele se sente o último pacote da bolacha. Porque ele foi estimulado a isso. Ele foi estimulado a trazer com ele este estigma de ser o número 1, de ser o bambambam. O psicopata não sai para fazer uma viagem num lugar simples. Ele procura os lugares mais chiques. Aqueles lugares que vai dar para ele uma ênfase no seu eu. Mas aí onde está a dor? Porque muitas vezes eles não são felizes. Não são felizes porque eles não conseguem enxergar o positivo ou o seu semelhante. Eles só conseguem enxergar a ele mesmo. Embora seja uma pessoa que faça o uso da razão, mas ele só consegue enxergar a ele mesmo. Ele tem uma consciência muito grande também, gente, da barganha, da troca. Mas essa barganha e essa troca tem que ser 90% favorável a ele. E nós somos psicopatas. Ah, Raimundo, eu não sou psicopata. Eu não tenho traço nenhum de psicopatia emocional. Mas nós temos, gente. Lá nem que seja um pinguinho, um pouquinho, lá no fundo do baú, a gente também tem esse lado meio, vamos dizer assim, meio arrogante, meio querer ser o número 1, querer ser o melhor, né? Se não foi um traço, mas até a vida nos ensinou a isso. Porque nós sabemos que ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, nós vamos aprendendo coisas que é preciso para que a gente possa ter uma certa, vamos dizer assim, aceitação na sociedade. Então a gente aprende muitas coisas boas e aprende muitas coisas ruins. Eu costumo dizer, e falei na divulgação do Story, né? Que seria muito interessante se nós, professores, soubéssemos desses traços de caráter antes nas nossas formações. Quantas crianças nós não vimos ali com traços de esquizoidia, com traço oral, traços psicopatas, e nós não soubemos entender. E o nosso tempo está correndo, a gente já não tem mais tempo, gente. Como eu gostaria de ficar falando aqui 1 hora, 30 minutos, pelo menos 20 minutos que fosse. Mas é isso. Então, saibamos entender os psicopatas. Quando você vê uma pessoa assim, meio com o ombro muito largo e o tórax bem largo, o abdômen mais estreito, é o olhar enigmático, que não dá muita bola para as coisas, é um psicopata. Então, procura entender a dor dele. Procura entender. Vai ser uma boa pessoa. Vai ser um bom amigo. Não tenta usá-lo. E um grande abraço, uma boa noite. É uma pena que realmente a gente não possa falar, porque o tempo realmente corre, né? Corre. Mas eu fico muito feliz em você assistir, em você compartilhar. Deixa teu like, deixa uma mensagem, faz uma pergunta e vamos para frente. Quinta-feira nós vamos falar sobre o 4º traço de caráter, que são os masoquistas. Um beijo, um abraço e um dezembro iluminado com muita paz, com muita saúde, muita prosperidade. E até a próxima.